Alô, amigos? Alô, você. Nós vamos começar a falar aqui por alguns minutos, explicando algumas profecias para você aqui. O que nós vamos estar falando hoje, os 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias. Os 1260 dias, vamos começar a falar que é um tempo que Deus concedeu para o poder papal. O poder papal, ela começou em 538 e prosseguiu até 1798. E isso é o tempo que Deus concedeu para ela, 1260 anos. Nesse tempo, aí no final, ela recebeu a sua ferida mortal, conforme está escrito. Aqui capítulo 13 de Apocalipse diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então ela recebeu uma ferida de morte. A França chegou em Roma, prendeu o Papa morreu, enfim, acabou aquele poderio papal que eles tinham. Eles mandavam no mundo, nas nações, mandavam nos reis, mandavam e desmandavam. Então, quando isso voltar a acontecer de novo, quando o Papa mandar e desmandar de novo em todas as nações, então essa ferida vai ser curada. E uma vez ela sendo curada, aqui dentro do capítulo 13 do Apocalipse, capítulo 13, verso 3, que diz que ela recebeu a ferida mortal e foi curada, depois disso aí, exatamente no verso 5, né, diz assim: e foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. 42 meses. Quando Deus falou que concedeu para esse poder papal 1260 anos, foi até 1798. Isso no sentido profético, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Em profecia, 1260 dias, um dia, um ano, 1260 anos, até 1798. Então, nesse tempo de 1798, ela receberia a sua ferida mortal, ou seja, ninguém mais poderia chegar no poder papal em Roma lá e ficar reverenciando o Papa, adorando o Papa, aquele negócio todo. Era proibido. E isso começou essa aclamação aí a respeito do Papa, recebendo recebendo autoridade, recebendo aquelas honras todas. Isso seria a partir do ano de 1929, quando ela começou a ser curada. Começou, mas não foi curada ainda. Ela não manda ainda no mundo ainda. Mas quando ela mandar no mundo, em todas as nações, não vai existir Coreia do Norte, que fica aí com aquela arrogância toda, né, que não quer dar ouvido à nova ordem mundial, outros países, a China, Estado Islâmico, não existirá esses países com esses pensamentos aí, batendo de frente com a besta. A besta, fera, o poder papal vai dominar de novo como antes. Então, quando chegar o decreto dominical, ela vai mandar por 42 meses. Quando Deus fala de um jeito comum de se falar aqui 42 meses, ela está falando que isso é após o decreto dominical. O poder papal vai ficar 42 meses. Algumas pessoas dizem que quando chegar o decreto dominical, o poder papal terá apenas 2, 3 meses. Não, aqui está falando que 42 meses. E quando Deus fala de um jeito incomum de se falar, que um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ele está falando de profecia, e isso já se foi, já se passou. E a partir daí, quando a besta fera receber uma de suas cabeças for curada, ela vai receber autoridade para perseguir o povo de Deus por 42 meses. Isso aqui é Deus falando do jeito comum de se falar. Quando Deus fala para o povo de Deus que o povo de Deus vai ficar 1000 anos no céu, isso é um jeito comum de se falar, normal de se falar. Então, isso é o tempo normal, comum, 1000 anos. 1000 anos são 1000 anos. Então, é o jeito comum de se falar. E isso é os 1260 anos.
E os 1290 e 1335 dias, está escrito lá no capítulo 12 de Daniel, capítulo 12, verso 11 e 12, que diz assim, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que chega e espera 1335 dias. Então aqui, para você entender melhor o que está dizendo, aqui o capítulo 12 de Daniel, qual o tempo que vai ser, que vai acontecer, esses 1290 e 1335 dias, que tempo que vai acontecer, é só você dar uma olhadinha e ler dentro do contexto. Como é que é? Você precisa ler dentro do contexto, não fuja do contexto para criar um pretexto. Então, lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, está falando tempo do fim. Observe bem aqui, tempo do fim, não está falando que é a volta de Jesus. A volta de Jesus, dentro do contexto da volta de Jesus, está falando sobre a volta de Jesus, dizendo que Jesus vai vir com todos os anjos, vai buscar os seus escolhidos, enfim. Lá no livro de São Mateus, capítulo 24, verso 29, lá o contexto está falando da volta de Jesus. Aqui não está falando da volta de Jesus. Aqui está falando de um tempo, um pouquinho antes da volta de Jesus. Um pouquinho antes, tempo do fim. Fim do tempo do fim. Então, dentro desse contexto, fala assim, levantará Miguel. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, para defender os seus filhos do teu povo. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve. Veja bem, é um tempo a qual nunca houve. Começa dizendo que Miguel vai se levantar, e é um tempo a qual nunca houve. É um tempo é um tempo superior ao ano 2018. Ainda não aconteceu ainda, vai acontecer. Então, quando isso acontecer, quando chegar o tempo em que o decreto dominical for instalado, a partir daí, acontecem os dois períodos, 1290 dias e 1335 dias, que começam juntos. O decreto dominical começou hoje em todas as nações, em todas as nações, começa então a contar, contagem regressiva, 1, 2, 3, 4, 5 dias, tal, até chegar a 1290 dias e 1335 dias. E você se pergunta, o que vai acontecer então? Os 1290 dias e os 1335 dias. Está dentro do contexto. A primeira parte, a primeira parte vai acontecer, né? O poderio papal, 42 meses, 1260 anos, 3 anos e meio. Lembra-se disso, Jesus ficou 3 anos e meio na terra, pregando o evangelho. O anticristo, que quer imitar Jesus, vai ficar também 3 anos e meio. Jesus ficou 3 anos e meio literais, e o poder papal, o anticristo, também vai ficar 3 anos e meio literais, a mesma coisa. Jesus ficou 3 anos e meio, ele quer imitar, quer fazer a mesma coisa. Veja bem que esse é o tempo reduzido, ok? Esse é o tempo abreviado que Jesus falou lá em São Mateus, capítulo 24. Lá Jesus falou que o tempo será abreviado, 1260 anos. Esse tempo foi abreviado por Deus a 1260 dias, né? 1260 anos, então vai ser abreviado para 3 anos e meio, porque se Jesus ficou 3 anos e meio, Satanás também vai querer ficar 3 anos e meio. Então é isso aí. Então os teólogos afirmam que dentro do contexto de Daniel 12, está lá. O que está acontecendo lá? Capítulo 12 de Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ou seja, ímpios e justos, eles vão ressuscitar quando? No tempo do fim. Não está falando aqui que é a volta de Jesus. É um tempo pouquinho antes da volta de Jesus. E esses que serão ressuscitados aqui Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, que serão ressuscitados pouquinho antes da volta de Jesus. Está dizendo aqui, lembre-se disso, capítulo 12 de Daniel está falando do tempo do fim, quando Jesus vai se levantar para defender o seu povo.
Quando a porta da graça se fechar, após sair, ele se levanta para vir para buscar o seu povo. Então, nesse tempozinho aí, Anás, Caifás serão ressuscitados. Então, junto com eles, né, vai ser ressuscitado também muitos dos justos, os que morreram depois de 1844. O livro de Ellen White, né, lá diz que Deus revelou para ela, que ela não sabia, Deus revelou para ela que depois todas as pessoas que morreram na mensagem do terceiro anjo, todos serão ressuscitados. E se enquadra aqui, e os teólogos afirmam que esse 1290 é exatamente aí, 1260 dias, quando o poder papal for destruído, quando Roma for destruída por fogo, mísseis dos seus amigos, os reis da terra, vão meter fogo naquele lugar ali, vai destruir tudo, vai destruir os que estiverem lá. Da primeira vez que aconteceu, a Roma foi invadida e foi preso o Papa foi morto, vai acontecer a mesma coisa de novo. Esses são os 1290 anos, 1290 dias. Os justos e Anás, Caifás, alguns justos de Anás, Caifás serão ressuscitados para verem Jesus voltando, porque Jesus disse para eles: vocês vão ver, né, o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. E os 1335 dias é quando os justos forem ressuscitados e Anás, Caifás também forem ressuscitados. 45 dias depois você vai ouvir Deus falando o dia e a hora da volta de Jesus. Porque está escrito lá no livro de Amós 3,7 que Deus não faz nada sem avisar. Pode ver lá. Amós 3, capítulo 3, verso 7, diz assim, que Deus não faz nada sem avisar. Esse não faz nada é nada mesmo. Quando Deus mandou o dilúvio lá, ele disse para Noé: olha, daqui a 7 dias eu vou mandar as águas. Então Noé já sabia. Ele foi contando 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, é amanhã. Noé sabia, porque Deus falou com ele. O dia que ele mandar o dilúvio. Então eu quero dizer assim, que Deus não faz nada sem avisar. Ele está sempre avisando. Ele não faz nada sem avisar. Quando Jesus veio batizar no Rio Jordão, e que ele iria falar: este meu filho amado em quem me comprazo, lá no livro de Daniel, no tempo de Daniel, Deus estava avisando para Daniel que daqui a 69 semanas vezes 7, 483 dias, ou seja, daqui a 483 dias, Deus ia soar a sua voz e ia falar ao povo: este meu filho amado em quem me comprazo. Deus está sempre avisando. Então, quando começar o decreto dominical, 1385 dias depois, Deus vai falar de novo o dia e a hora da volta de Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, está falando que Deus vai revelar o seu segredo aos seus profetas. Nos dias que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, Deus vai revelar. Os 7 anjos, quando tocar a sétima trombeta, anjo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada anjo com sua trombeta. Tocou 1, tocou 2, tocou 3. Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, o último anjo tocar a sua trombeta, o sétimo anjo, Deus vai revelar o seu segredo, dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. Aquela voz poderosa falando dia e a hora da volta de Jesus. Um pouquinho antes da volta de Jesus ele vai falar. Então, é isso que nós temos que falar para vocês hoje. Conforme também lá no livro de Ellen White diz que no grande conflito, na página 32, diz lá que Deus, está dizendo lá que não há nenhuma profecia de tempo depois de 1844. Portanto, essas profecias aqui não é um dia valendo um ano, são de tempo literal mesmo. Tempo literal. E também no comentário bíblico adventista, no volume 7, página 971, está falando lá que não há profecia de tempo profético, um dia valendo um ano, essas coisas aí, depois de 1844. Portanto, esse tempo do fim que está aqui registrado aqui na Bíblia, 1290, 1335 dias, refere-se ao tempo do fim que ainda não chegou. Portanto, não é tempo profético, é tempo profético um dia, um ano. São tempo literal. Portanto, é isso que eu queria falar com você. Fique na paz com Deus. Tchau.